Muito bem, então bom dia a todos. Eu sou a professora Jéssica Notório, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós estamos para mais um encontro das trajetórias na Engenharia de Materiais. Hoje nós temos como convidada a Ana Paula Piscato Camilo, que gentilmente cedeu seu tempo para vir aqui contar para a gente a sua trajetória, suas experiências, compartilhar, né, com os alunos as suas experiências. Algo que é, assim, fundamental, principalmente nesse contexto da disciplina de mentoria, né, que está promovendo esses encontros. Então, já te agradeço, Ana Paula, pela disponibilidade, por estar aqui hoje junto com a gente, né, parou a sua agenda super, né, lotada para poder encaixar esse tempinho conosco. Eu agradeço muito, viu? Obrigada, Então, pessoal, pelo convite aí. Eu estava aí há pouco tempo atrás, né? Então é sempre bom voltar à universidade e trocar com vocês também aqui. Quero ouvir como é que tá, né? Faz um tempinho já que eu saí da universidade, né? Mas, enfim, sempre que eu posso, eu estou em contato aí com o pessoal. sim, é muito bom a gente ter esse contato, né? E aí, então, a Ana Paula vai contar para a gente a trajetória dela e, em seguida, os meninos vão fazer as perguntas, combinado? Então, Ana Paula, pode começar a contar para a gente como é que foi a sua trajetória no Materiais. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Do interior de São Paulo. E ingressei, assim, enfim, fiz colégio normal, tudo tal, e ingressei no curso de Engenharia de Materiais em 2005. Sou da turma do professor Leonardo, né, que está aí com vocês. Assim, ainda meio desconhecido, acho que ainda é, né, um pouco o curso da Materiais, assim, eu entrei porque um professor de física meu do colégio, que falou que gostava, tal, que era legal, e eu sempre gostei de física e química, e aí entrei no curso, enfim, fui morar em São Carlos, tal, estudar lá, fiz o curso graduação, eu sempre gostei muito das atividades extras, assim, eu joguei, era do centro acadêmico, organizei o CCEM lá em São Carlos, então toda essa parte de atividades, assim, extracurriculares, é extra, né, mas eu acho que faz parte do crescimento e principalmente dessa noção de organização, né, que a gente, quando você faz engenharia em geral, a gente tem que ter, né? Eu confesso para vocês, assim, no começo você gostou do curso logo de cara, eu fiquei meio assustada, assim, o tanto de química que tinha, né, então, assim, não foi algo que eu pensei, tem uma hora que eu pensei, será que é isso, será que não é? Acho que é normal, todo mundo, eu fui olhar a engenharia de produção, assim, engenharia eu sabia por conta das exatas, né, mas eu não sabia se era a parte de materiais. Enfim, o curso foi passando, fui fazendo amizade também, aí eu entrei fazer iniciação científica no laboratório de corrosão, professor Sebastião Cury. Depois, no quarto ano, eu fui fazer um estágio na Alemanha, né, na GKSS, não, quinto ano, né? Morei lá na Alemanha 6 meses, fazendo um estágio por conta da iniciação científica no laboratório de corrosão, tinha uma parceria com a universidade, fazer estágio lá num centro de pesquisa para pesquisar corrosão em liga de alumínio com o pessoal da Boeing, né, que eles aportavam um centro de pesquisa lá. Enfim, fiquei 6 meses, foi super legal a questão da experiência pessoal, né? Morar fora, morei com várias pessoas de vários países, tinha mais gente, né? Mais brasileiros também, foi na mesma época. A gente até encontrei o Leonardo, ele estava na França, a gente fez um encontro da turma lá em Berlim e tal, foi bem legal, assim, a experiência. Um pouco sofrido, né? Morar fora, frio, não são só flores, morar fora do Brasil, acho que eu tinha muito esse encantamento, assim, eu quero morar, chegar lá, ainda mais na Alemanha, que a língua é muito difícil, né? O pessoal hoje em dia fala inglês, mas nem todo mundo, então, assim, mas foi bom. Aí, voltando para o Brasil, eu voltei para São Carlos, ainda fiz 6 meses, só que por conta de uma matéria, eu atrasei a minha graduação em 6 meses, mas até que foi bom, que eu fiz um estágio na Ródia Petroquímica, em Paulínia, na área de corrosão também, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com indústria. Lá na Alemanha era centro de pesquisa, eu já sabia disso, mas, enfim, confirmei que não era o meu perfil, essa parte de laboratório. E aí, quando eu fazia estágio na Ródia, eu gostei muito mais. A indústria, você vai para campo. A Ródia, aqui em Paulínia, interior de São Paulo, produz ácido nítrico, ácido adípico. Então, para quem
fez estágio em corrosão, era quase um parque, assim, muita coisa, né? Assim, a gente ia ver maquinário todo danificado. E aí foi legal, assim, foi a primeira experiência que eu tive em empresa. Então, restaurante, turno, reunião de turno, toda essa a dinâmica que acontece na engenharia de produção, né? Dinâmica toda que acontece em volta de uma indústria. E é isso, me formei no meio de 2010, por conta, né, dessa matéria que atrasou e eu fiz o estágio. E aí, meu primeiro emprego, beleza, me formei, comecei, acho que, como todo mundo, currículo, fazer processo de trainee, painel, fui para São Paulo várias vezes, apresenta pôster da sua vida, recorta coisa da revista. Naquela época era, hoje deve estar tudo online, né? Mas naquela época era muito comum essas dinâmicas assim. E processo de trainee estava no auge, assim, era, nossa, tinha que fazer trainee. Aí eu fiz um processo não para trainee, mas para a vaga normal da Sangoban, mas também, acho que foram várias etapas, tive que apresentar um pôster, viu? E aí eu passei, né? Meu primeiro emprego foi na Sangoban em Vinhedo, é uma empresa de cerâmicas, né? De materiais refratários. Ah, detalhe, eu fiz estágio em metais, 2 estágios em metais, iniciação em metais. A minha ênfase de formação é polímeros e comecei a trabalhar numa empresa de cerâmica. Mas não é que assim, eu sou meio contra um pouco essa especialização. Eu acho que, sei lá, engenheiro de materiais, eu tem que ser no fim tudo. É difícil você arrumar um emprego exatamente naquela especialidade que, infelizmente, assim, infelizmente no Brasil é muito difícil ter ser tão específico. No fim, você vai tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Mas na Sangoban eu comecei como engenheiro de processos da fábrica, então recebi uma UFSCar lá várias vezes, né? Enfim, a Sangoban de Vinhedo tem uma excelente relação com a universidade, ela é parceira do laboratório de refratários, então já tem essa. Aí entrei lá mais na produção, né? Então foi aí que eu aprendi muito sobre Lean Manufacturing, sobre o modelo Toyota de produção, sobre Kaizen, Kanban, 5S, todas essas coisas que gerenciam uma fábrica, né? Não, a gente, na Materiais, acho que a gente se forma tecnicamente, né? Mas depois, assim, tem essa questão de aprender um pouco mais sobre o todo, relação de custos, custeio. Então, eu fui melhoria contínua, né? Fui trabalhando na fábrica, e aí a fábrica de refratários lá a gente tinha parte de mistura, rolagem de barbotina, prensagem, a parte de estufa, né? E depois sinterização, que é o forno de queima, 2.000 graus, tal. E aí toda a parte de qualidade também, né? Análise de trinca, bolha, enfim, aí é uma, para quem faz cerâmica também é uma escola, você vê lá tudo ao vivo. Aí eu fiquei 1 ano e 8 meses nessa função, depois eu fui supervisora de produção, subi para a parte de tomar conta da área dos fornos, né, lá da Samuban. Então, tinha, enfim, várias curvas de queima, mas, enfim, tomar conta de gente, né, que é a primeira vez que eu fui ser chefe de pessoas, digamos assim, 25 operadores, e aí também para mim foi uma experiência bem diferente, importante, 3 turnos, sábado, então tem que entender, o forno não para, né, a 2.000 graus, ele não resfria nunca. Então, o forno não tem Natal, não tem Carnaval, não tem feriado, ele não tem nada. A gente tinha gente trabalhando lá o tempo inteiro, né? Porque mesmo sem queima, a gente precisa manter o forno ligado e quente, obviamente, para quando tiver a queima. Ele até resfria um pouco, mas não chega. Se a gente deixar chegar a temperatura ambiente, é uma perda térmica de dinheiro muito grande, né? Então, mas enfim, aí uma questão, eu saí, depois de um tempo, fiquei 1 ano nessa função, aí foi legal para mim, a parte de produção, mas eu, Ana, sempre fui ligada também muito à questão da inovação, né? Vocês vão entender hoje onde eu estou. Eu sempre fui, hoje eu estou trabalhando com a parte de transformação digital na Michelin, aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eu sempre fui ligada à inovação, queria mudar, queria alterar. E numa empresa cerâmica era bem difícil pelos processos, tinha uma direção também muito antiga, que aí eu comecei a ficar meio desgostosa, assim, e saí da Sangoban, fui prestar concurso, então eu fiquei 4 anos estudando para concurso, e depois trabalhei também numa empresa familiar, só que aí, 4 anos depois, essa diretoria toda da Sangoban saiu,
e a minha ex-chefe assumiu, e ela falou, ó, estamos com um projeto aqui para fazer a rastreabilidade dos produtos, e eu lembro que você gostava disso, tal, você não quer voltar? Daí eu voltei para Saint-Gobain, só que aí trabalhando na área de projetos, que aí eu fui muito mais feliz, óbvio, usando todo o meu know-how de fábrica, de processo de fábrica, a gente construiu, junto com integradores, pessoal de software, tudo, um sistema que você consegue, do celular, acessar toda a rastreabilidade dos produtos da fábrica. Então, qual matéria-prima usou, o que deu no teste de qualidade da matéria-prima, qual mistura foi feita, qual misturador, qual preço usou. Então, toda essa rastreabilidade demorou 3 anos para a gente fazer, foi um projeto de 3 anos. E aí, durante esse projeto, eu comecei a ter contato muito. A Saint-Gobain também era portadora do Cubo Itaú, que é um hub de inovação em São Paulo. Comecei a ter contato com startups, hubs de inovação, universidade. Aí eu comecei o que eu sou apaixonada hoje em dia. Hoje eu sou mentora de startups também, estou sempre nos ecossistemas aí. Ganhei o prêmio também da 100 Open em 2019, Mentor Highlights e tal. E, enfim, aí a transformação digital não tem como ser feita sem esse tipo de parceria, né? Dentro da empresa, a gente nunca vai conseguir ter todos os skills, todas as tecnologias, então a gente sempre conta com a universidade, com os ICTs, com os centros de pesquisa e com as startups. Então, comecei a trabalhar com isso, aí, depois desse projeto, a gente começou a falar sobre analytics, né? Então, aí, nos 2 últimos anos, eu contratei uma engenheira de materiais para fazer analytics. Então, o analytics, né, ou fazer machine learning, não adianta ser só o cara do TI, ou só a pessoa tem que entender do processo, não adianta, porque senão não consegue ter insight, não sabe para que serve, né? O dado é o dado. Então, a gente foi lá, de novo, começou da Federal, a gente pegou a Gabi, que era do Laboratório de Refratários, e contratamos também a Red Lab, que é uma startup lá da Federal, para trabalhar com a gente em Machine Learning. Então, a gente fez um projeto, quando eu estava na Saint-Gobain, de Machine Learning com os dados dos refratários da Saint-Gobain, mais os dados de uso da ArcelorMittal, os nossos materiais em uso lá. Então, a gente também conseguiu acesso aos dados de processo, porque não adianta nada, meu material tá bom, mas qual que é a temperatura que ele foi usado? Qual que é o teor de enxofre que o Gusa estava na hora que, então, também influencia na vida útil do material da Saint-Gobain, a condição de operação que ele tinha. Aí foram um projeto de 2 anos, enfim, aí trabalhou muito com BI, Power BI também, a área de visualização. Aí eu fui começando a estudar muito sobre indústria 4.0, sobre essa parte de transformação digital. Depois de um tempo, eu fiquei juntando as duas, essa segunda etapa na Saint-Gobain, fiquei 6 anos, e aí depois eu recebi um convite da Nivea, que é a marca de cremes, para trabalhar na parte de transformação digital também. Aí eu saí da Saint-Gobain, já estava, assim, não tinha mais para onde crescer e tal, tinha uma questão hierárquica que estava me incomodando, aí eu saí, fui para a Nivea, fiquei na Nivea lá 2 anos. A Nivea é uma empresa de cosméticos, então é outro mundo, indústria farmacêutica, regulado pela Anvisa. Toda mudança, alteração de processo, você tem que submeter uma documentação. Para vocês terem noção, alguns relatórios que ainda são feitos manualmente com caneta, se você for rasurar, você tem uma cor de caneta para rasurar e o supervisor de qualidade tem que assinar a rasura, porque esse documento vai para a Anvisa. Você não pode simplesmente errar no documento. Você tem toda que pode ser indício de burla de processo tal, e aí como usa no humano é um outro tipo de proteção. Então, para mim, foi um choque, né? Eu saí de uma indústria cerâmica suja, né? Assim, de base, mais arcaica, digamos assim, para uma empresa. A Nivea, no Brasil, ela tem 300 funcionários só. E ela faz os cosméticos da América do Sul inteira. É uma fábrica altamente tecnológica, assim, robotizada. Mas eles ainda são muito fechados à inovação também. Então, startup nem pensar, universidade, não, vai roubar o nosso segredo. Então, eles são tecnológicos, porém, a indústria alemã tem uma cultura um pouco mais menos aberta para inovação aberta. E aí, enfim, recentemente, eu estou há 3 meses aqui, hoje eu recebi, enfim, uma proposta da Michelin, do Rio de Janeiro, de pneus. Hoje eu sou gerente de transformação digital das fábricas da América do Sul. Então, são 4 fábricas. E
nessa área de digital, tal, também estou começando um trabalho aqui, conhecendo, né, o processo, fui conhecer o processo da borracha, com formação também, tem toda uma... Enfim, é lindo, assim, o processo. O pneu tem muita coisa, tem fio de aço dentro do pneu, aí a gente tem uma unidade de trifilação em Resende também. Mas, enfim, o desafio eu encaro assim, o desafio, óbvio, como engenheira, é muito mais para mim, né, tornar a indústria brasileira competitiva. Esse é o meu desafio, assim, né, na questão da transformação digital. A gente, no fim, perde muito, né, em relação a México, China, Índia, tem muitas outras fábricas no mundo aí com muito mais maturidade digital do que a gente. Então, trabalho aqui com a parte de cultura, né, de treinamento, transformação digital, a parte de treinamento de softwares em si, a Big Data, Analytics, dado em nuvem. Esses assuntos podem ser muito comuns para vocês, mas para a indústria ele ainda é um assunto mais... ele é novo, né? Igual aqui, a gente tem 5.000 funcionários aqui, a Michelin na América do Sul são quase 10.000 funcionários, então tem gente que não sabe nem abrir o computador ainda, entendeu? Não adianta eu falar de Big Data, nuvem, tem gente que ainda está aqui há 30 anos, imaginem, a idade do pai de vocês, dos avós de vocês trabalhando aqui, e a gente ainda tem que resgatar esse pessoal e levar, né? Assim, não adianta a transformação ser feita só para quem tem acesso, né? A gente também tem... Eu me apaixonou na transformação digital, é isso, assim, é quase um trabalho social, certo? De treinar as pessoas e entender que o futuro do mercado de trabalho, elas têm que ter esses skills do digital, né? Não adianta... Mas, como uma empresa grande, você encontra de tudo, vários, assim, perfil social, perfil técnico, né? E a gente tem que adaptar a linguagem para tudo isso. E, obviamente, a outra ponta a empresa quer que a gente faça machine learning, quer que a gente preveja os problemas do pneu, preveja se a máquina vai quebrar ou não, se o pneu vai vir com bolha ou não. Mas para construir esse caminho demora um pouco. Então, a gente também tem muita coisa legada, máquina de 1980, máquina de 1990. Então, quando você chega numa fábrica, não é tudo... Custa caro, né? Uma máquina é bem cara. E aí você tem que adaptar, né? Não tá tudo conectado, não. Tem coisa aqui que é manual ainda. Então, esse é o desafio, né? Como a gente traz a indústria do Brasil para um patamar, um novo patamar. Né? Aí é isso, pessoal. Estou aqui agora, morando no Rio de Janeiro, mas, enfim, nesse espaço de tempo eu comecei um mestrado também lá na USP, em São Carlos, em transformação digital e inovação. Eu ia falar sobre a transformação numa indústria de cosméticos e tal, mas eu tranquei. Aí fiz as matérias todas, estava para qualificar, só que aí a mudança, enfim, fazer o meu mestrado era um mestrado tradicional, não era um mestrado profissional. Aí eu ainda está trancado, ainda vou voltar nesse assunto aí, porque eu gosto, né? É algo que eu... Enfim, a universidade é onde a gente volta a... Vocês vão ver, vocês vão se formar, mas uma hora você vai falar, cara, então é isso? Acabou a parte do conhecimento, a parte de aprender, de ter discussões de alto nível, né? Que aí você entra no dia a dia da empresa, é só... Então, eu sempre volto, enfim, faço curso, participo vou no Novolab lá em São Carlos também, que é um hub de inovação, e aí conheci o professor, e aí já levei o pessoal da Nívia lá. Eu sempre tento trocar, porque é onde eu me abasteço de conhecimento. Acho que é isso. Sem dúvida. Muito bacana, muito bacana. Então quer dizer que aqui temos uma mentora profissional para fazer a mentoria para os meninos hoje. Assim, sou mais especializada em startup, né? Então eu tive que fazer enfim, todas as etapas, pitch, modelo de negócio, modelo de mercado e tal, mas enfim. Eu gosto disso, a gente também aprende muito e é uma maneira de eu estar em contato também com o que está acontecendo, né? Exatamente, muito bom. Gostei muito, muito, muito obrigada. E aí, meninos, quem tem perguntas? Quem quer começar? Guilherme, como sempre, estreia as perguntas. Vai lá, Guilherme. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu tô em São Paulo, tá? Por isso que deve estar barulheira, mas tô até tomando um cafezinho. Mas a minha pergunta é uma pergunta,
a Jéssica vai achar até que é repetida, mas é que vai calhar de encaixar certinho com você. É, hoje no Brasil, a gente tem muito problema de comunicação entre academia e indústria, setor privado, né? E você me disse, foi essa última fala, né? Inclusive, que você foi fazer mestrado e tal, e você já tinha passado pela NIV e tal. Aí eu fiquei com aquela dúvida, será que ela conseguiu fazer uma manobra para conseguir comunicar os dois polos, né? Aí eu queria saber o que você pensa que a gente poderia fazer, porque, querendo ou não, o incentivo do setor privado seria primordial, né? Só que, infelizmente, não tem. E também o setor acadêmico no setor privado também seria primordial, mas também não tem. Então, o que a gente pode fazer para unir essas dois polos tão distintos, mas complementares? É difícil, eu nem falei para vocês, mas meu pai é professor da USP, aposentado, então é um assunto que a gente fala muito assim. Cara, é difícil eu falar de quem é a culpa. Eu acho que é muito mais uma questão de ego do que de culpa, entendeu? Ego dos dois lados, assim. No fim, a gente tem que aproximar. Eu talvez fui atrás da universidade, porque eu fui formado numa universidade pública, então a gente tem isso muito mais no nosso sangue, né? Assim, é quem me formou, quem me criou. Hoje, assim, se falam, né? Cara, qual foi a maior conquista da sua vida? Definitivamente é a minha formação em engenharia. Para mim, é o que abriu tudo para mim, entendeu? Comecei a trabalhar. Eu fui para a Alemanha por causa da faculdade, eu comecei a trabalhar na São Gobain por causa da faculdade, eu mudei para a Nivea, óbvio, mas por causa da formação, eu vim para a Michelin por causa da minha formação, então, assim, no fim, parece clichê ainda, todo mundo tá, agora não vai precisar mais de universidade, faculdade, mas o mundo real ainda não é tão assim, tá? Ele ainda valoriza isso e dá valor ao seu diploma, né? Assim, essa palavra do diploma. Mas eu acho que já melhorou. Hoje em dia, aqui, eu acho que o estado de São Paulo já tem hubs importantes. Não sei se vocês conhecem o Novolab em São Carlos, que é um hub importante que faz muito essa conexão entre empresa e startup. Então, eles aceleram startups lá, incubam de empresas. Em São Paulo tem vários hubs importantes, em Campinas também, que eu conheço mais porque eu sou de São Paulo, né? Mas, no fim, eu acho que assim, hoje a grande porta de exposição e de link é via esses hubs, porque eles pegam os projetos de pesquisa, dão um banho de negócio no projeto de pesquisa para poder apresentar para a empresa. Porque a empresa não tem muita paciência, às vezes não conhece, não sabe. Cara, eu falo aqui para a galera, a indústria 4.0, tem gente que a maioria dos gerentes não sabe. Vocês terem noção, a gente acha que já é um assunto, nossa, totalmente falado, não é. Então, assim, o que a indústria talvez não tenha muita paciência é essa parte da rigidez técnica, assim, cara, não quero nem saber o que faz, eu quero que resolva o meu problema. Como não é problema meu, entendeu? Assim, aí vocês que decidem aí como é que vocês vão fazer. E também eu acho que tem um movimento também das empresas, né, assim, das indústrias, eu estou falando, de começar a trabalhar mais com inovação aberta. O que é inovação aberta, né, pessoal? Assim, até 15 anos atrás, você tinha um departamento de P&D de uma indústria que ficava fechadinho numa sala, numa caixa, fazendo todos os projetos de pesquisa ali. Isso era inovação. As empresas de tecnologia, principalmente a Microsoft, elas quebraram isso. O que eles fizeram? Eles pegaram os problemas deles e colocaram para a comunidade. Então, quando a Microsoft cria lá os chats de problemas que eles colocam para o pessoal resolver e mandar para eles, foi um estouro em relação à inovação no mundo. Por quê? Antigamente eu tinha 20 pesquisadores fechadinhos pensando no problema. A hora que eu ponho meu problema para fora, eu tenho 1 milhão de pessoas pensando no problema. Qual que vocês acham que vai ser mais rápido? Então, inovação aberta e agilidade é sobre isso. É sobre eu pedir ajuda, pôr para fora, falar dos meus problemas. E tem empresas que já entenderam isso mais rápido, né? Então, são as empresas líderes aí, eu falei do Hub do Itaú, mas convido vocês a entrarem no site do Assolab, que é o Hub de Inovação da ArcelorMittal. Lá tem vários desafios que eles jogam para fora. Tipo assim, quem quiser se inscrever lá e resolver,
Tem a Nestlé, tem o Panela Nestlé, o Garage Unilever, o Pulse da Raizen, tem vários hubs de empresas privadas já que eles jogam os desafios para fora, e aí quem tem alguma solução, tal, alguma coisa, se inscreve lá e aí eles ajudam, sabe? Aportam e colocam para dentro. Então, hoje em dia no Brasil, os Estados Unidos é óbvio campeão nisso, Portugal também está bem, a Israel também faz isso muito bem, o Brasil já começou, né? Tem algumas empresas que já entenderam essa questão da velocidade, da agilidade da inovação. Cara, é muito melhor eu ter. O que hoje é muito melhor eu ter muito mais gente pensando no meu problema, né? O que hoje os departamentos de inovação de grandes empresas fazem? Eles orquestram o ecossistema. Então, esse meu problema, ele é muito ligado à formulação do produto? Pô, esse eu não posso jogar para fora. Então, esse o meu P&D vai resolver interno. Esse problema é um problema de, sei lá, de transporte, de processo, de máquina, de logística. Bom, esse eu posso colocar para fora, então esse eu solto para a comunidade. Tá, mas esse soltar para fora, eu vou soltar para quem? Só vou deixar lá? Não, esse aqui eu vou dar para uma pessoal de startup de tal universidade que tem um centro de pesquisa disso. Esse aqui eu vou no ICT, esse aqui, beleza. Esse problema aqui, ele é maior, tal, esse eu vou contratar uma empresa terceira para me ajudar. Então, quando você vê que uma empresa hoje tem um departamento de inovação, é isso que ele faz. Ele pega os problemas da empresa e tenta orquestrar com os atores, né? Agora, acho que a universidade tem um problema crônico passado, né? Assim, de quantas pesquisas das universidades são voltadas a problemas reais? Isso é uma... Eu em São Carlos tinha professor lá, assim, não sei hoje, tá, gente? Mas que estudava um negócio nuclear, não sei o quê, assim, cara, difícil alguém do Brasil bancar isso, entendeu? A não ser que se o governo, eu acho que assim, essas pesquisas muito, muito, muito técnicas, o governo tem que bancar, porque nenhuma empresa vai bancar, não, ela não tem interesse nisso, não vai ajudar no produto dela, entendeu? Assim, então, tem isso também, assim, sei lá, os professores gostam de uma linha de pesquisa tal, e eles vão seguindo, mas às vezes quanto disso é voltado para problema real de mercado? Tem também, eu acho que a academia tem que melhorar nesse aspecto, assim, também, sabe? Ok, o estudo é importante, a ciência é importante, não estou falando que ela não é, mas a ciência pura, a empresa não vai financiar, difícil. Ela vai financiar a hora que ela vê o interesse nisso. E aí também tem um outro papo aqui que eu nem vou entrar, que é a parte de propriedade intelectual, que é bem sensível. A empresa tem medo de talvez... Porque quando você vira uma startup, você tem um CNPJ, é muito mais fácil para a empresa aportar, porque eu estou contratando um serviço. Quando é dentro de uma universidade, tem uma seríssima discussão de que eu estou financiando um departamento, eu estou financiando um professor ou uma linha de pesquisa, tá? Eles vão inventar produtos ou melhorias. Quem que é a propriedade disso? É a minha indústria que estou financiando ou é do professor que aí vai querer escrever um artigo contando todo o segredo para todo mundo, não sei o quê, não. Então, assim, eu ainda acho que o caminho que se desenhou mais fácil para as empresas é via hubs e via parcerias, né? Tem parcerias público-privado, tem várias coisas. O Senai faz um trabalho super legal de chamamento público também. Mas por quê? Aí você põe uma roupinha de CNPJ, a empresa se sente um pouco mais assim, segura de investir. Entende? Investir em laboratório de pesquisa aberta, eu não investiria. Se eu tivesse budget, não investiria. Porque se eu não sei se o produto é meu depois, né? Muito obrigado, viu? Muito boa a resposta. Com certeza, muito, muito esclarecedora, né? Você mencionou esses hubs de inovação. Aqui em Minas, a gente tem o FIENG Lab. Ele é famoso, muito Aham, famoso, muito já legal. participei de alguns desafios deles e tal. Minas Eles tem fazem muito ativamente, né, essa conexão. Tem o Mining Hub também aí, que é muito legal. Uhum, O esse Assolab também. fica aí em BH. Eu fui aí conhecer o Assolab, que é da ArcelorMittal, que era cliente da Saint-Gobain. Minas é muito ativo. Tem uma empresa, a Troposlab, que é de consultoria, que foi quem fez a consultoria da Saint-Gobain do Brasil. 17 mil funcionários. Era daí de BH também. Tá. Então, Minas enfim, tem Santa Rita do Sapucaí, né? Que tem também a feira lá, que é famosa tal. Galera, assim, vocês têm que estar nesses lugares, tá? As empresas estão buscando aí agora as pessoas, as soluções, nessas feiras de inovação. Uhum, exatamente. Muito bem, Gabriel levantou a mão, pode fazer sua pergunta.
Eu estou ocupado no momento. Espera aí que me interromperam aqui rapidinho. Tá me ouvindo certinho? Sim. Em determinado momento aí você mencionou que a indústria brasileira, que tinha intenção de tornar a indústria, contribuir para tornar a indústria brasileira um pouco mais competitiva, certo? Que espaço você acha que a indústria brasileira tem que tomar para chegar a um patamar, por exemplo, de competir com a indústria europeia ou norte-americana? Eu acho Isso que... pode ser, desculpa, isso Não, podem ser passos tanto governamentais como medidas ou culturais da sociedade no geral. eu acho que, assim, eu acho que a nossa grande competição não é com eles, né? Porque a nossa grande competição é México, Índia e China. Porque o Brasil não é centro de desenvolvimento de tecnologia industrial, a gente é centro de produção, né? Produtividade. Então, no fim, a gente concorre com esses e concorre internamente, tá, gente? Não é assim, eu sou da. Ó, a Nivea tinha um modelo de negócio que era assim: o escritório de São Paulo, que é o escritório comercial, ele poderia comprar desodorante, creme Nivea de qualquer Nivea do mundo. Então, se o preço da Nivea da China fosse mais barato que a Nivea do Brasil, o escritório de São Paulo comprava da Nivea China. Então, a fábrica do Brasil tem que ser competitiva dentro do próprio grupo, ou Nivea México, ou, entendeu? A gente competia dentro da própria Nivea para saber quem tinha o preço mais barato. Quem tem o preço mais barato, o escritório da Nivea compra. E você, consumidor, você está comprando desodorante, você nem sabe de qual Nivea veio. Mas ela pode ter vindo do México, da China, do Brasil, e aí depende de qual foi a negociação. Então, foi o lugar que eu vi mais essa competição acirrada. Eu não sei se, assim, o termo indústria 4.0, se eu for falar alguma coisa, você já sabe, que desculpa, mas ele foi cunhado pela Acatec, né, que enfim, um instituto, né, juntaram lá na Alemanha, em 2016, vários pesquisadores, a Universidade Aachen, o Instituto Fraunhofer, várias instituições importantes, mais o pessoal da BMW, da Bosch, da Bayer, da BASF, todas as empresas alemãs famosas, e fizeram um documento junto com o Ministério o Ministério da Economia, o Ministério de Indústria. Então, foi um plano de governo, o termo Indústria 4.0. O que esse plano de governo prevê? Que até 2030 a Alemanha ia se tornar competitiva, porque eles sabiam que eles não conseguiam competir com a China em relação a preço, óbvio. A mão de obra da China é mais barata, tudo é mais barato, então eles vão ter que desenvolver algo tecnológico, eles iam ganhar na tecnologia. É basicamente isso que o documento fala. E aí, pessoal, vem junto com um aporte de dinheiro bilionário. Aí, nos Estados Unidos, depois, eles criaram o termo Smart Manufacturing, aí o Japão criou, cada um tem um Digital Manufacturing. A China veio, na época, com 3,6, eu faço essa apresentação para galera, 3,6 bilhões de dólares em aporte para empresas. O que esse aporte faz? Eles aportam em indústrias, principalmente indústrias de maquinário, de tecnologia, para a tecnologia ficar barata, para a indústria nacional conseguir consumir. Hoje, no Brasil, eu não tenho robô nacional, eu só tenho robô importado. Então, qualquer robô que eu for comprar em dólar, é vezes 5, só o preço do dólar, mais o imposto de importação dobra. Então, como é que eu vou robotizar a minha indústria hoje se, entendeu? Um robô é caríssimo para nós. O que a indústria 4.0 fez? Né? Eles fizeram isso na Alemanha. Eles começaram a investir para a tecnologia ficar barata para eles mesmos. Então, é um plano de governo. A indústria 4.0 é um plano de governo. Eu já li, já participei de alguns eventos. O MDIC aqui no Brasil começou um pouco tal. Mas, no fundo, assim, tem uma parte de grana, certo? De grana deveria ter do governo, deveria ser algo assim, é para o futuro do país. É competitividade, não tem como. Se a tecnologia não for barata, a gente não consegue ter acesso, a gente fica fora. É uma questão de acesso, a gente não tem acesso. Eu não tenho acesso aos softwares melhores, eu não tenho acesso aos robôs melhores, eu não tenho acesso a nada, porque é caro e aí a gente não consegue bancar. O que dentro da indústria a gente tenta fazer é, como eu estou numa multinacional, isso eu consigo maquiar um pouco, porque a gente recebe dinheiro da França, vamos supor, eu não preciso do governo brasileiro só. E às vezes a gente tem contratos globais também. Então, vai fornecer robô para a Michelin do mundo inteiro. Então, facilita um pouco o acesso à tecnologia. E aí a gente, enfim, tenta. Os diretores que estão aqui também eles também têm o objetivo de tornar a fábrica deles mais competitiva que as outras. E aí a gente precisa explicar para eles e mostrar por A mais B que isso se faz via tecnologia.
Só que ainda é caro, tá? É um investimento alto no Brasil, tecnologia. Entendi. Muito obrigado. Muito bom, Ana, muito bom. Isso realmente é uma discussão muito importante, né? É Que se a gente difícil. tivesse um norteamento desses de plano mesmo, ia ser muito diferente, né? É. A nossa realidade. Muito bem, turma. Quem mais tem perguntas? Não fiquem tímidos, aproveitem a Ana Paula para fazer as perguntas para ela. Aí, ó, Otávio, conta pra gente sua pergunta. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem? A minha dúvida está mais relacionada ao fato de que, tipo, na faculdade a gente tem mais contato com o desenvolvimento de pesquisa, né? Com professores que trabalham com isso, e a gente acaba tendo pouco contato com essa parte da indústria, desse ramo. Aí, as dificuldades que a gente tem, assim, na faculdade, todo mundo sabe, mas eu fico meio que pensando quais que seriam as dificuldades, né, quando a gente faz essa transição, escolhe essa transição para a carreira de industrial e tudo. Eu gostaria de saber quais que foram as suas dificuldades quando você fez essa mudança, o que você percebeu de difícil? Ah, cara, assim, eu não acho que é uma mudança. Eu acho que o que a universidade tem de bom é a gente te ensinar a questão de pensar, do raciocínio, você correr atrás, certo? Tipo assim, porque depois na vida, assim, pensem que depois não vai ter os professores, essa é a diferença, mas você vai ter que procurar saber, estudar, ir atrás, ler, ver quem fez, entrar em contato. Então, acho que essa dinâmica que a universidade nos ensina, e a questão também, eu falo para pessoas, você percebe quem é engenheiro até na entrevista e até na maneira de estruturar um problema. A gente já sabe quem fez engenharia e quem não fez, porque a gente é treinado, é quase uma coisa intrínseca da área de exatas, né? Tá, qual que é o problema? É esse, tá, o que a gente vai fazer? Assim, a gente estrutura dentro da nossa cabeça, então acho que isso vai servir para o resto da sua vida. Eu acho que é muito bom, assim. Eu tenho uma crítica em relação a isso, à universidade pública, de novo, sou aluna, meu pai é professor, minha irmã fez mestrado, minha casa é tudo... Que eu acho que por conta do nosso... Como é muito difícil ser o professor, você tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, o professor não dá... Eu não tive nenhum professor que teve experiência na indústria. É difícil a pessoa que teve experiência na indústria conseguir ser professor, entende? Eu acho um erro, assim, eu acho até ruim. Deveria ter professores, tipo assim, o cara trabalhou 10, 20 anos na Bosch, porra, tipo assim, entendeu? Ele poderia, o cara talvez não tenha um pós-doc, não tem, mas ele tem um conhecimento de campo, né, assim, muito grande. Então, infelizmente, a estrutura que é feita no Brasil, para você conseguir passar num concurso de professor, você tem que estudar 15 anos. Aí não tem como o cara estudar 15 anos e trabalhar numa empresa privada, assim. Espero que algum dia isso mude um pouco. E espero também que vocês entendam o privilégio que vocês têm de poder só estudar. Tem muita gente boa também, assim, poder só estudar, falou. Tem muita gente boa que eu encontro no mercado, tal, que, cara, eu tive que trabalhar para sustentar minha família, não sei o quê, nananana, tipo assim, fez uma faculdade à noite, meio que, sabe, tipo, de 3, 4 lugares diferentes e tal. Então, assim, saibam que vocês estão numa universidade pública, isso é um privilégio. Vocês estão num lugar que vai moldar o pensamento de vocês, isso é um privilégio. Agora, tem que entender que não para por aí. A hora que você sair da universidade, não vai ter o professor, mas vai ter que continuar estudando. Não tem muito. Não é só estudar, cara, é ir atrás, é ler, falar com a pessoa, aprender. E aí, Ana, sempre gostei da parte, né, assim, da fábrica de produção. Então, eu fui fazer uma pós na Unicamp de engenharia de produção, fui estudar sobre o Lean, sobre o Toyota, ali pra caramba, para entender como é que é o modelo, como é que estrutura a árvore de perdas, indicador A, KPI, agora está falando muito dos OKRs, não sei, é o resto da vida, tem que acompanhar, né? Mas é isso, sim, você não vai ter alguém te guiando, te cobrando nada nesse sentido, aí a cobrança é na apresentação, numa, tipo assim, tem vezes que o pessoal, esse negócio da indústria 4.0, minha chefe falou, tem um negócio aí que estão falando, né, quando eu voltei para o Sangoban, faz uma apresentação para a gente semana que vem, é isso, tipo, o que eu vou falar? Não? Beleza. Só a diretoria inteira, em uma semana, eu tive que aprender e montar. E vamos embora, entendeu? É isso aí.
A vida vai, assim. Não é uma prova, mas é. Sim, obrigado. Isso é algo que a gente está sempre falando com eles, viu? Que depois eles vão ter essa, né, essa iniciativa, essa proatividade de realmente correr atrás dos problemas e resolver por si mesmo. É uma habilidade que a gente tenta cada vez mais fomentar aqui dentro da universidade também. Aí, ó, eu falei essa semana, eu tive uma apresentação, até, já tenho, formei em 2010, né? Então já tenho 13 anos de formado. Aí eu entrei aqui na Michelin, vou fazer 3 meses. Aí, a semana passada, ó, o chefão nosso do Global vai vir dos Estados Unidos aí, você tem que apresentar para ele a estratégia do digital. Cara, e é isso, ninguém vai, tipo, explicar como faz, o que você vai fazer, como... E também não dá para você falar, não estou preparada. Tipo, se vira. É o famoso se vira. Vai aí. Exatamente. É assim mesmo. Lucas, conta pra gente a sua pergunta. Fala, Ana Paula, tudo bem? Minha Beleza? dúvida é o que que você acha sobre onde que a gente que está formando investe a nossa energia, sabe? Porque não dá para saber de tudo. A gente vê que no mundo está chegando com força, AI, internet das coisas, Big Data. Só que o que eu vejo das empresas aqui ao redor, que a gente conhece e tal, que a gente tem contato, que a galera que formou está trabalhando, não tem nem setor de qualidade bem estruturado ainda, sabe? Tá chegando agora a metodologia ágil. Aí, o que que você acha que vale a pena focar em no que as empresas estão falando agora ou tentar dar 3 passos para frente? Lucas, não tem, acho assim, não tem uma resposta. Eu acho que assim, vocês têm que tentar encontrar algo que você gosta. É meio clichê isso, mas eu fui encontrar o que eu gosto de fazer com 30 anos de idade. Eu entrei na fábrica, tal, aí trabalhei no processo, beleza, bacana. Na hora que eu me deparei com o mundo da inovação, bum, aí foi, porra, da hora pra caramba, a parte de aplicativo, transformação digital, óbvio, tem a engenharia de materiais por trás, mas, entendeu, assim, não é, Ana, nunca fui cientista, tem amigos meus, né, tem um amigão meu, Eric, que é doutor em materiais, pesquisador da Saint-Gobain, eu vou lá, quando eu estava lá, eu ia lá para ele perguntar, cara, o que é isso aqui? Que eu não sei mais, eu já saí fora. O que eu acho que vale a pena, assim, conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas experimenta, cara, você tem que experimentar tudo, não de coisas ilícitas, tô zoando, mas eu falo assim, cara, hoje, né? Você sabe como funciona uma startup? Como é que é o modelo de operação? Startup é legal. Sabe o que startup é bacana? Há 10 anos atrás, as maiores empresas do mundo eram industriais. Hoje, as 5 maiores empresas do mundo são startups. Então, o que a gente fala? Que o modo startup é o Startup Way, né? Que é do Eric Ries, aconselho todo mundo a ler esse livro. É o modelo de gestão mais moderno que existe no mundo. Então, assim, cara, tem que experimentar. Se você for um cara que gosta da pesquisa, que gosta do tetraedro, da molécula, do, sei lá, do elétron, tipo assim, beleza, também não tá errado, e você vai ter o seu mercado também, entende? Só que igual eu fiz estágio em centro de pesquisa, 2, fiz iniciação científica, aí fui para a fábrica, fiz a área de processos, fiz na área de produção, para depois cair em projeto. Então, assim, não é uma linha reta, sabe? Que você vai, eu vou fazer isso, depois 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 eu esquece. E aí eu falo para vocês assim, tem gente que já quer fazer o estágio para já arrumar emprego, para ser empregado. Cara, experimenta. Eu vou fazer 2 estágios, vou fazer 3 estágios. Vai! Óbvio que se tiver condição, né? Não estou falando isso, mas assim, eu quero fazer o estágio na área de compras. Mas às vezes tem um monte de amigo meu que é comprador de empresa, porque gosta de negociar, tem um conhecimento técnico e é isso, compra matéria-prima para Saint-Gobain, para Michelin. Mas não tem como você saber isso na faculdade. A faculdade vai te dar o conhecimento básico e o raciocínio lógico, é isso. É você saber se virar. E aí depois, se você puder fazer mais de um estágio, eu aconselho. Em coisas diferentes, sabe assim? Até para você ter certeza que não é isso que você quer. Tá. Igual eu na Alemanha. Foi legal morar lá, mas eu odiei o estágio. Tinha que ficar o tempo inteiro lá, tipo, aí pensando, aí lendo artigo, aí eu falava, gente, mas não tem mais nada para, tipo, sabe assim? Me dava um. Beleza, foi bom para eu saber que não era isso que eu queria, entendeu? Boa, valeu.
É que a cabeça da gente ainda não é tão romântica assim, né? A gente quer resolver a vida, né? Mas eu Mas entendi, não valeu. é. Não existe isso, cara. Ninguém conseguiu resolver a vida. E tenho muitos amigos que, cara, começou. Não tem para sempre. Vocês estão começando, vocês vão trabalhar 40 anos. 40 anos para sempre, na primeira coisa que eu acho impossível. A não ser que você seja muito sortudo, de seu primeiro emprego, primeiro estágio, seja amar e falar assim, nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu posso falar para você que isso, não conheço ninguém da minha turma. Talvez a galera do doutorado, que ainda acho que nem todo mundo, né, professor, que faz doutorado também já se apaixona, mas assim, sei lá, da minha turma de 60, formou 40. Dos 40, eu acho que 2 ou 3 que hoje estão no mesmo lugar que estavam quando se formaram. O resto da galera já. Você vai mudar, Lucas. Essa é a certeza da vida. A probabilidade de você mudar várias vezes até você ter essa resposta é grande. Pô, valeu. Isso é uma coisa que acaba ficando muito após os encontros das trajetórias, né? Que a gente vê como é que foi o percurso, né, profissional da pessoa até aquele momento. E uma das coisas que mais aparece é justamente isso, né? É ir a pessoa ir aproveitando as oportunidades que vão aparecendo até realmente, né? Achar. E tem Exato. muita coisa que a gente não controla, né, Jéssica? Assim, às vezes Exato. tipo assim, você tá numa área legal, mas seu chefe é chato. Você tá numa área legal, mas a empresa é ruim. Você tá numa área Então você não tem legal, oportunidade de evoluir ali dentro, né? mas sei lá, a empresa faliu, fechou. Tipo assim, não é só faliu, fechou aquele departamento, redução de custo. Então, não é só, não depende só de você essa escolha. Por isso que eu acho que experimentar várias coisas é o ideal, assim. Concordo. Muito bem, gente. Temos tempo para mais uma perguntinha. Quem quer fazer a última pergunta? Guilherme, conta a sua pergunta para gente. Não, é só se ninguém quiser fazer. Se alguém quiser fazer, eu deixo. Mas, não, é que é o seguinte. Eu tô descobrindo que minhas sextas-feiras, cada dia eu tô em um lugar diferente, né? Aí eu tô aproveitando sempre o lugar onde eu tô para fazer uma pergunta referente ao que eu estou fazendo ou o que eu vou fazer, né? E eu tô em São Paulo justamente porque eu vou ter o happy hour aqui na Fiesp, né? Ah, legal. Aí eu fiquei. Você falou que você contatou um ex-colega de faculdade, né? Aí me veio aquele insight, né? Qual a importância real? Porque todo mundo fala, networking é importante. Mas qual que é a importância real do networking? Tipo, meu pai ele sempre fala, eu tenho meus gurus, eu tenho meus parceiros de tudo, mas, sabe, Acho que eu sou um. Bom, aí voltou. pronto, é que acabou a bateria do fone. Mas qual que é a importância real mesmo do networking, né? Qual a diferença que isso realmente vai fazer para nós? Cara, qual que é a importância de você fazer um trabalho em grupo? Essa é a mesma coisa na faculdade, é que cada um faz uma coisa, um ajuda o outro e é isso, né? Mas, assim, o networking primeiro, eu acho que tem a questão de você aprender coisas novas, então toda vez que você está em contato com pessoas, né, conhecendo pessoas e conhecendo, a gente sempre aprende, é onde você tem acesso ao, semana que vem vai ter tal coisa, vai ter tal congresso, vai ter, estão falando isso, você sempre tem acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, você abre portas, então, vamos supor vocês, um dia serão gestores. Você tem uma vaga e tem 2 candidatos, um você conhece, o outro você não conhece. Quem que você vai contratar? É básico, gente. Ou então, um foi indicado de um amigão seu que falou, não, essa pessoa pode contratar que ela é boa. É óbvio que eu vou contratar essa pessoa, não tem talvez nem faça a entrevista com outro candidato, entendeu? Então, assim, esse é o poder mais famoso do network, né? Mas eu acho que ele não é só esse de... E acho que o terceiro é de você se sentir seguro na comunidade, assim, tipo, quando você vai num lugar que já tem um monte de gente que você conhece, você se sente muito mais à vontade com a troca, entendeu? De falar, galera, tô com esse problema aqui. Vocês já tiveram um problema igual? Alguém consegue, então, como é que vocês resolveram isso aí? Então, assim, eu, Ana, como trabalho parte de inovação, transformação digital, cara, eu não consigo acompanhar todas as novidades, tecnologias, tudo que está acontecendo no mercado, não consigo, assim.
Então, e toda vez que quando eu tenho algum problema, alguma coisa que a gente não. Eu vou para a rede, vou para os meus amigos, para os gurus, para o grupo de WhatsApp, tem um monte de grupo aqui de digital na indústria. Eu falo, ó, pessoal, estou com esse problema aqui, tal, tal, tal. Alguém já teve algum semelhante? Como é que vocês resolveram? Para eu marcar um bate-papo, para eu entender como é que vocês resolveram. E aí, assim, é o tal como é que é, da inteligência coletiva, né? Eu acho que isso é muito legal de você ter rede. Porque, cara, pensa da história da Microsoft. Você pode escolher resolver seu problema sozinho, pode, mas isso vai demorar muito mais tempo do que eu escolher resolver meu problema em rede. Essa é a sacada da inovação aberta. A hora que a gente falar do Open Innovation, não sei o quê, é a hora que eu trago meus problemas para fora. Ó, pessoal, estou com isso aqui, o que vocês podem me ajudar? E é muito mais rápido. Sozinho você conseguiria resolver? Conseguiria, só que a empresa não tem esse tempo, né, de ficar esperando um mês, uma semana, às vezes nem um dia, para você resolver o problema. Então, quando você tem essa parte do networking da rede, você tem mais gente para te ajudar, né? Acho que e óbvio, a parte suja da brincadeira, que é essa parte das indicações, da abrir portas, da, tipo, entrevista, enfim. É que eu acho essa parte a que todo mundo fala, mas para mim é a menos importante, né? Para mim a mais importante é essa parte da criatividade coletiva, da inteligência coletiva, assim, que se cria quando você tem contatos. Perfeito. Eu queria escutar isso de alguém que realmente está na indústria, está lá e que realmente tem esse sofrimento na pele, né? De precisar de outras pessoas. Mas obrigado. Valeu. Fenomenal, Ana, fenomenal. Muito obrigada pelas suas contribuições. E tem mais alguém que quer fazer uma última pergunta, só para a gente finalizar ou não? Bom, então terminamos por aqui. Muito obrigada. Eu, assim, gostei muito do nosso bate-papo, né? Conseguimos debater vários temas aí bacanas. Né? Muito obrigada por trazer essa experiência e contribuir, né, com a gente nesse momento. Obrigada aí, professora, pelo convite. Acho que, cara, estou aqui. Eu sei que eu tenho agenda, às vezes é meio complicada, mas, assim, eu como uma ex-aluna da universidade pública também, tenho esse carinho, assim, né, com o pessoal que vem enfim, e também aprendo muito. Toda vez que eu volto, aprendo com vocês também. Não, com certeza. E conta com a gente também. Se precisar de resolver algum problema, estamos aqui também. Agora já fazemos parte do seu networking, né? Da sua rede de apoio aí. Isso. Então, pode contar com a gente se precisar de algum problema. Tá bom. Então, muito bem, gente. Podemos finalizar aqui o nosso encontro. E agora na disciplina a gente finaliza o semestre a gente finaliza com uma confraternização. Olha que gostoso. É a melhor maneira de finalizar o semestre. E aí, na próxima semana, nosso encontro vai ser na sala de aula, tá bom? Tá bom, beleza. Então, gente, muito obrigada, viu, Ana? Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia para todos aí, Bom dia. bom final de semana, gente. Falou, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau. Ai,